essa aqui é uma pergunta também que eu vi uma vez o Eurípides falando com você sobre isso. Tem alguma mensagem do Chico depois de desencarnado? Tem alguma mensagem do Chico depois de desencarnado? Isso daí é uma questão muito particular. As pessoas, algumas falam sim, outras falam não. Há duas correntes. Uma corrente que fala que Chico escreveu sim, depois de desencarnado, por que não escreveria? Ele mandou mensagens, ele escreve, então essa é uma corrente. Há uma outra corrente, estou dizendo as duas correntes. Há uma outra corrente, entre elas quem defende é o filho do Chico, o doutor Eurípides Higino Humberto dos Reis, que o Chico disse o seguinte antes de desencarnar, segundo o filho do Chico: eu vou dar um tempo com a caneta. Porque o Chico já tinha escrito 500 livros. Chico já tinha psicografado 10 mil espíritos diferentes. Ele disse, eu vou dar um tempo, ou seja, para que as pessoas, quando eu partir, leiam o que eu escrevi, o que foi escrito através do meu intermédio. Por que é que eu escreveria algo a mais? Os 500 livros não foram suficientes? E essa pessoa que vai ler esse livro a mais, lê os 500, que aí tudo bem, não, eu li tudo e está faltando alguma coisa, eu queria algo a mais. Mas quem lê os 500 livros? Por que é que você precisa do 501, do 502, se nem 150 você leu? Por que você precisa cursar o 10º ano de uma faculdade se você está no primeiro? Essa é a pergunta. Então são duas, eu estou falando as teorias que existem, tá bom? As teorias que existem, de que o Chico não psicografou nada é uma, e do que o Chico psicografou alguma coisa é outra. Aí vai de cada um, da fé de cada um. Só os ensinamentos que ele nos deixou é tanta riqueza, nem precisa, com certeza, se o Chico não tivesse psicografado nenhum livro, só a vida dele já valeu a pena, com toda certeza. Mais alguma coisa? Cristina Tosi, que é referente ao Emmanuel. Dizem que Chico Xavier teve a oportunidade de segurar nos braços Emmanuel, reencarnado, nascido no interior de São Paulo. Você pode falar alguma coisa a respeito? Primeiro, quem era Emmanuel? Emmanuel era o mentor de Chico Xavier. Qual foi a primeira vez na existência de Chico Xavier que Chico Xavier viu Emmanuel? Isso, Chico nasceu em 1910, isso foi por volta de 1928, ele com 18 anos, mais ou menos, 1927. Emmanuel apareceu num riacho, esse riacho já infelizmente secou, lá em Pedro Leopoldo, e Emmanuel apareceu e disse, eu sou seu mentor espiritual, seu guia espiritual, eu peço a você 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina, e nós vamos começar escrevendo 30 livros. Todos os 500 livros, Emmanuel sempre participou da escrita, ou fazendo a introdução, ou acompanhando a escrita. Então, quem era o mentor de Chico Xavier? Emmanuel. Emmanuel já tinha uma liga. Quem foi Emmanuel no passado? Entre outras existências, ele foi um padre jesuíta chamado Padre Manuel da Nóbrega. Ele veio ao Brasil e viveu grande parte da sua vida onde hoje é a cidade de São Paulo. Antigamente, uma cidade era fundada com a igreja, no Brasil, ok? Era fundada com uma missa. O padre rezava a missa e o padre batizava a cidade. Era o padre que dava o nome para a cidade. No antigo Planalto de Piratininga, onde hoje é o pátio do colégio, quem é de São Paulo sabe isso, fica perto, 150 metros da igreja de São Bento, fica a 200 metros do Mercadão de São Paulo, você sobe a ladeira do Vigário Geral e você vai pegar ali o Colégio São Bento, você vai virar à esquerda, andar um quarteirão e meio, vai passar pela Bovespa, a Bolsa de Valores, vai andar mais um quarteirão, vira a primeira à esquerda e você vai chegar, estou dando até um mapinha aqui de onde foi rezada a primeira missa no Brasil. Padre Manuel da Nóbrega, Emmanuel, mentor do Chico. Ele rezou e ele deu o nome, batizou o nome com o nome de São Paulo. Por quê? Chico conta, no livro Há 2000 anos, tem 5 livros aqui que eu gostaria de indicar para você para ler. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Repetindo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo e Paulo Estevão. É a série romana de Emmanuel através do Chico. No livro Há 2000 anos, o primeiro de todos, Emmanuel é o senador romano Públio
Lentulus. A história é lindíssima, vale a pena ler esse livro. Nesse livro, tem um desenrolar ali, ele morre com o Vesúvio, com a erupção do vulcão Vesúvio, e ele abandonou a esposa, que era cristã. Resumindo. Passaram-se 10 anos, e ele encontra no mundo espiritual, isso não tem no livro, encontra no mundo espiritual o espírito Paulo apóstolo. Segundo Chico Xavier, quem converteu o senador Públio Lentulus ao cristianismo foi o apóstolo Paulo, 10 anos após a sua desencarnação no mundo espiritual. 40 anos após essa conversa, ele reencarna como escravo na história, e isso está contado no livro 50 anos depois. Então ele tinha uma paixão por Paulo muito grande, e ele era jesuíta. Jesuítas são os maiores conhecedores do evangelho, são os sacerdotes mais disciplinados da igreja. A igreja precisava, por exemplo, vamos catequizar índio. Manda quem? Não mandava franciscano, mandava jesuíta, eles eram Caxias. Então ele veio, o padre Manuel da Nóbrega. Ele era Emmanuel. Havia um outro padre no Brasil, muito amigo dele, de uma inteligência ímpar, nascido nas Ilhas Canárias, de onde eu comprei exatamente esse relógio, nas Ilhas Canárias, no mesmo lugar que ele nasceu, chamado José de Anchieta. José de Anchieta era um poeta exímio, falava vários idiomas, era um amor de pessoa e era o melhor amigo de Padre Manuel da Nóbrega. José de Anchieta é o nosso querido Chico Xavier. Daí a ligação entre José de Anchieta e Padre Manuel da Nóbrega, daí a ligação entre Emmanuel e nosso querido Chico Xavier.